Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito 4.0. Antes da gente começar esse episódio aqui, eu queria pedir para vocês, para quem ainda não segue a gente, procurem as nossas redes sociais, tá? A gente está agora no YouTube com vídeo, no Spotify também a gente está em vídeo. Então, se você está só ouvindo esse episódio aqui, eu te recomendo fortemente que veja através do Spotify ou do próprio YouTube, porque tá muito bacana agora essa nova fase do Direito 4.0 com vídeo, tá? Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, nas principais plataformas de podcast, só procura lá Direito 4.0. Seria muito legal também vocês qualificarem a gente, tá? Curtirem e qualificarem nessas plataformas, porque isso ajuda a impulsionar ainda mais o nosso conteúdo e a trazer cada vez mais pessoas, como é o caso de hoje, né? O Léo Tocco, que está aqui para conversar com a gente. Só para vocês terem uma ideia, o Léo Tocco ele é graduado em tecnologia, pós-graduado em transformação digital, agilidade organizacional e tecnologias emergentes pela FIA, tem certificações em transformação digital e tecnologias emergentes pelo MIT e pela Universidade de Cambridge. Ele atua no mercado jurídico desde 2016, foi diretor de tecnologia, produtos digitais e inovação em várias lawtechs brasileiras. Ele manja muito de rotinas de escritórios e departamentos jurídicos e por isso ele liderou a criação de vários produtos inovadores. Além disso, ele é professor, mentor, palestrante em vários eventos e iniciativas jurídicas, é autor de diversos artigos em mídias brasileiras e internacionais, é fundador da LightJur, é uma newsletter que é focada em tecnologia, inovação e transformação do setor jurídico, é líder da Jurídico Ágil, já teve até aqui num podcast falando sobre as metodologias ágeis, né? A Jurídico Ágil é uma edtech especializada em gestão ágil em ambientes jurídicos, e agora, mais recentemente, ele está convicto de que a inteligência artificial generativa, tipo o ChatGPT, né, vai revolucionar o universo jurídico. E por isso ele fundou agora GPT Law, que é dedicada a difundir conhecimento e capacitar profissionais jurídicos a liderar a onda transformacional da inteligência artificial generativa. Então, assim, vocês estão vendo que o Léo é o cara que ele tá sempre... Saiu um assunto novo, é um dos caras que tá à frente, tá buscando conhecimento. Então, Léo, seja bem-vindo ao Direito 4.0 mais uma vez. Você tem aqui, né, os microfones e as câmeras agora sempre abertas para você, tá bom? Obrigado, Gustavo. É um prazer estar com você. Como eu te digo, obrigado por estar sempre aberto aí, ouvir as doideiras que eu trago, as visões diferentes, sempre próximo. De tudo isso que eu faço, o maior orgulho que eu tenho é dos amigos que eu vou criando. Você é um deles, a gente estava falando ali. Super feliz de ver o crescimento que vocês estão tendo, do impacto que vocês têm no mundo jurídico e super feliz por ter esse espaço de verdade. Pô, cara, brigadão, viu? Vamos começar já falando assim, você tá gostando dessa vida de nômade digital, né? Agora nós estamos conversando, você tá em Luxemburgo, não é isso? O que te deu, da onde surgiu? Falou, cara, eu vou abraçar isso, foi desde a pandemia, o que deu esse clique de você falar, vou explorar essa oportunidade, vou usar tudo aquilo que eu estudo e tudo aquilo que eu prego para poder efetivar isso na minha carreira, na minha vida profissional e ser efetivamente um nômade digital? Legal. Eu já trabalhei remoto várias vezes, já liderei equipes na América Latina, então algumas pessoas sempre iam estar remoto de qualquer forma, então eu sempre gostei desse estilo. E aí desde a pandemia a gente foi meio que forçado a trabalhar remoto e tal, então, mas eu já gostava. E aí na última Lawtech que eu estava, eu fiquei 2 anos e pouquinho totalmente remoto. Encontrei o pessoal uma vez fisicamente, né? E aí essa história de Luxemburgo é engraçada porque, na verdade, aconteceu que minha esposa, a avó dela, ela achava que era alemã e por acaso descobriu que ela era luxemburguesa e por acaso tinha um programa de naturalização dos netos e tal. Ela se naturalizou e aí ela falou, pô, agora eu sou luxemburguesa, o que a gente faz com isso, né? Aí a gente falou assim, cara, vamos testar, vamos colocar, vamos ver se tem alguma vaga. Ela trabalha em facility, gestão de escritórios, de empresas. Vamos ver se tem alguma vaga. A gente procurou algumas vagas no LinkedIn, aplicou. Ela foi entrevistada pelo pessoal da Amazon aqui. A Amazon é muito forte aqui, que é o headquarter da América, da Europa. E passou. E é um processo, não é na Amazon, é uma empresa que presta serviço para a Amazon. E ela cuida do principal prédio da Amazon aqui. Aí ela passou e falou, vamos, eu trabalho remoto, para mim tá de boa. E trabalhei não mudei de empresa, então ela veio fisicamente e eu trabalho remoto. Mas eu adoro trabalho remoto. Eu acho que é uma questão de muito mais como você gerencia. Quando você muda a gestão,
Quando você entende que, cara, é importante você fazer o que a gente chama de one-on-one, que é reunião com a pessoa toda semana, então você está certo. A abertura radical, eu acho que isso ajuda muito na verdade, na minha cabeça, a abertura talvez seja o ponto mais importante, no sentido de, cara, eu não tenho dúvida se o Gustavo está alinhado comigo ou se não está, e ser direto. Então tem algumas, não sei se técnicas, mas tem alguns pontos que se você utilizar, você trabalha bem remoto, e aí, cara, as coisas... Tanto que eu saí recentemente aí da Lautec que eu tava, coloquei um post agradecendo a galera e assim, vários muito bons comentários. Não é nem sobre mim, eu não diria, é muito sobre o que eu acredito, né? E eu acho que esses pontos ali trazem. Então é sensacional. Você não precisa estar perto para que as coisas andem, né? Para gerar resultado. Não, total. E essa abertura radical aí que você fala é aquela questão da sinceridade, né? Como você chegar e ser direto, que a gente brasileiro, a gente está muito acostumado com isso, de suavizar muito, né? De chegar e vamos encontrar, vamos sim, beleza, tá, qualquer dia desses, e só para ao invés de falar, não, essa semana eu não posso, a gente dá aquela suavizada, eu vou ver com a minha esposa, eu vou tentar, a gente não fala não, né? E pra gente é uma dificuldade muito grande também de ter essa sinceridade. Claro que você não precisa ser mal educado, né? E ser um completo maluco de sair falando determinadas coisas, mas essa filosofia pega muito aí fora, né, de ter essa sinceridade, de ser mais direto, até para a pessoa poder receber, ter esse feedback, poder exercer uma liderança e trabalhar de uma forma melhor, né, de uma forma mais eficiente. Não, eu tenho um exemplo muito claro disso, uma coisa que me deixa doido, eu trabalhando, aí tal pessoa do teu time fala, não, tal pessoa tá falando isso, não tô entendendo, o quê? Traz agora a pessoa e vamos falar na hora e vamos resolver. Não existe rádio corredor, não existe. Sim, pode até existir, mas quando eu ouço isso que tá, uma pessoa começa a falar da outra, não, vamos trazer a galera e vamos falar e vamos ajustar e vamos quebrar o pau, mas vamos ter certeza que o negócio está alinhado. Porque assim, a gente trabalhava a maioria das vezes câmera fechada e assim, muito alinhado. Claro, tem eu gosto muito de metodologias ágeis, então usava Kanban, usava Scrum. Então tem as rotinas que você já usa para trazer esse alinhamento, né? E além disso você ter essa abertura muito clara. Então a pessoa, porque cara, imagina se a pessoa tiver fisicamente, já gera um rádio corredor, tá? Imagina você trabalhar, pô, não sei se o Gustavo tá gostando do meu trabalho, não sei se é aquilo. Aí tu trabalha pra cacete, aí não era aquilo, cara, não dá. Aí Desgaste começa a dar desnecessário, né? Desnecessário. Né? Você começa a focar em outras coisas, não faz muito sentido pro trabalho, né? Isso é muito complicado. E os brasileiros se dão bem, então, Rui? Estão aprendendo na sua opinião, os brasileiros estão aprendendo a lidar com isso? Acho que sim, acho que sim. É meio, talvez, no começo é um pouco desconcertante para quem está entrando, porque é confiança, né, cara? A pessoa precisa confiar que sim, ela pode falar qualquer coisa e que não vai ser mal interpretada, ou que vai ter algum... Não vão julgar, na verdade, eu falava o inverso. Se você não se mostrar, se você não se falar, a gente tem muito menos pontos de contatos para você gerar a percepção da outra pessoa. Então, se nas reuniões que você tem, você não se posicionar, fica difícil. Então, eu puxava muito isso da galera, de se posicionar, de se colocar e tal. Léo, você tem background, né, como a gente falou aí, em Lautex, em metodologias ágeis, e tudo que é assunto novo, você está encabeçando, está estudando e está tentando aplicar. Isso é uma das coisas que eu queria até te elogiar, né, realmente, porque a gente vê algumas pessoas que quando sai um assunto novo para tentar aplicar no direito, essas pessoas elas tentam usar aquilo meio que como um marketing ou falar que fazem isso e estudam superficialmente o assunto, mas você, por tudo que eu venho acompanhado e a gente vem trocando ideias, sempre que sai alguma coisa nova, você aproveita, você pega esse assunto, só que você estuda e além de estudar de uma forma muito aprofundada, você aplica, você executa, né? E esse é o grande diferencial de um bom profissional e é o grande diferencial de quem se dá bem no mercado e quem está usando tudo que pode dessas novas tecnologias. Você não é só um early adopter que vai pegar, vai brincar um pouquinho e vai deixar de lado. Você vai tentar trazer, colocar isso dentro dos departamentos jurídicos, dentro dos escritórios, explicar por que é legal, por que não é. E tem também esse pé no chão de, olha, isso aqui dá, mas será que não precisa ir tão longe? Pode parar aqui que tá ok. É muito natural que você tenha se interessado pelo chat GPT, né?
por que você quis se aprofundar tanto, assim? O que te apaixonou tanto nesse assunto para você entrar de cabeça e falar, bom, esse aqui é mais um daqueles temas que eu vou estudar muito porque eu consigo tirar muita coisa disso, eu consigo melhorar a vida de muita pessoa, de muitas pessoas com isso. Show. Primeiro, voltar nesse teu ponto, eu sou muito curioso, então eu gosto de começar a olhar tudo. E isso, na verdade, começa quando você realmente começa a querer entender. Até por isso que eu criei a LightJoule lá, a newsletter, para tentar sumarizar. Porque o problema hoje em dia é que a gente tem informação demais, não é que a gente não tem informação. O problema é você conseguir sumarizar as informações que são importantes, né? Então eu sempre fiz isso e tal, e aí lá quando eu criei a LightJoule foi nessa ideia de tentar entender tudo o que estava acontecendo e sumarizar. E aí eu continuei nesse processo de entender o que era relevante, sobretudo ali nas Lautecs, a gente criando produtos digitais e tal para os escritórios de departamentos jurídicos, mas além disso, o que existia ali? Em determinado momento eu falei, cara, nessa parte de metodologias ágeis vai ser um impacto bom, não tem ninguém falando sobre isso e tal. E aí a gente criou e hoje tem vários clientes, realmente transformando a vida das pessoas e das empresas, tem sido sensacional. E aí segui pesquisando várias coisas. E inteligência artificial já era uma coisa que eu acompanhava, uma das Lautecs que eu liderei ali, a parte de produto, tecnologia, é de inteligência artificial, então estava sempre perto. Só que quando lançaram o GPT e o ChatGPT, porque o GPT foi o modelo ali que eles lançaram primeiro, na API, que a gente chama, você consegue acessar remotamente, não foi um boom, porque as pessoas em geral nem sabem o que é API, como é que conecta e tal. Depois, quando eles colocaram uma face na frente, a gente chama de front-end, né? Quando você colocou uma frente com as pessoas, onde foi o boom e tal, né? E isso foi uma revolução, e eu comecei a entender muito claramente que isso poderia dar um impacto, porque é uma coisa muito. Você recebe o benefício na hora que você consegue entender como você criar um prompt e já receber um resultado, e a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos, não é uma teoria que está um pouquinho longe, por exemplo, um blockchain, ou do metaverso que pode ser que você não use. Eu diria que hoje em dia a inteligência artificial generativa, e quando a gente fala de generativa é porque ela gera, né? Ou seja, você coloca um texto, ela gera texto. Ela pode gerar imagens também, ela pode gerar música, então ela vai afetar de uma forma muito forte os departamentos jurídicos e escritórios, porque grande parte do trabalho, você tem uma ideia de um contrato, por exemplo. Então você tem a ideia de como você vai montar o contrato e depois você monta o contrato. Essa parte do trabalho, execução de trabalho, isso o ChatGPT, em muitos casos, ele consegue fazer. Então, cada vez mais, o diferencial vai ser você ter a ideia, ter o blink ali, e é isso que cada vez mais vai ser importante. E o custo, e muitas vezes se você cobra por hora e tal, você cobra pelo trabalho executado. Então imagina isso, você hoje, sei lá, tem que fazer um resumo de um contrato, ou 10 riscos no contrato. Quanto tempo você gastaria? Meia hora, uma hora? Você consegue fazer em segundos. Beleza, isso é bom porque você vai ter uma economia. Mas no momento que o departamento jurídico entender isso, ou ele vai cobrar que você faça mais atividades, ou vai falar, cara, não vou te pagar 10, vou te pagar 1, porque você vai fazer pelo ChatGPT. Aí você vai falar, não faço pelo ChatGPT. Está fora, o outro cara faz. Claro, considerando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que tem qualidade, assim, tem maneiras de fazer, e eu estou partindo da premissa que você está fazendo sabendo que é um prompt, sabendo como funciona e tal, né? Então, a transformação é que, assim, pouca gente parou para entender o que efetivamente é ChatGPT, inteligência artificial generativa, e como você gerar os prompts de uma maneira que te traga resultado. Mas quando você entende isso, cara, é transformador. Hoje eu uso isso para minha vida profissional e particular. Para você ter uma ideia, a gente estava falando de Europa ali. Outro dia eu tive aqui, eu queria visitar, aqui na Europa é bom que você visita vários países numa mesma coisa, né? E no final de semana eu ia visitar, e aí fui alugar um carro, tinha um limite de 250 quilômetros por dia que você poderia ir. E aí eu falei, ChatGPT, quero visitar tais e tais lugares, meu limite é 250 quilômetros, me faz um roteiro e eu quero saber o estacionamento que eu devo ficar em cada um. Claro, botei um prompt. Cara, ele fez a parada certinho, deu 260 quilômetros e ele me indicou o estacionamento. Aí, claro, fui lá checar se era e tal. Cara, exatamente, perfeito. Por quê? Porque ele já leu essa parada, ele já foi treinado. Como a gente fala aqui, ele leu a internet inteira.
pro- com certeza a gente fala leu, tô simplificando várias coisas, né? Mas ele viu vários textos de pessoas, que aí nesse caso são guias turísticos, falando desses lugares, falando de roteiros e tal. Então, quando eu consegui colocar isso, ele trouxe. Então, assim, quando você sabe usar, cara, é transformador, é impressionante. Bom, e me fala aqui então, porque você mencionou aí, né, metaverso, blockchain, e isso é uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas, né? E lá vem mais uma ferramenta que vai ser essencial, que vai mudar a minha vida, etc, etc. E passa um tempo, você não ouve mais falar disso. Por que que você acha que com o chat GPT vai ser diferente? Essa eu acho que é a primeira objeção das pessoas que têm esse receio de adotar novas tecnologias e utilizar. Cara, um dos grandes diferenciais é que a OpenAI, a que montou o ChatGPT, ela democratizou a inteligência artificial. Você pensa hoje, você, Gustavo, usa talvez no escritório, mas talvez tenham pessoas que não usam porque não tem a licença para usar, ou seja, não tem não paga aquela questão, ou vários escritórios não usam. Cara, o ChatGPT na versão gratuita, na 3.5, que já gera muito resultado muito bom, é gratuito. Na 4, melhor ainda que a versão paga ali, que você tem US$ 20. Então, eu acho que o grande ponto é que hoje todo mundo pode usar. Se você souber usar, todo mundo pode usar. Então, essa democratização da inteligência artificial nunca existiu. E isso é bom e também não necessariamente ruim. O que acontece nunca é bom e nunca é ruim, depende da atuação, né? Ele Aham. pode ser bom se você usar, pode ser ruim, por quê? Porque outras pessoas que são um pouco mais avançadas, os early adopters, eles vão começar a usar e vão gerar valor. Então é aquilo que eu te falei, hoje você não usa para sumarizar texto, hoje você não usa para gerar risco, hoje você não usa para refutar a parte contrária. Isso tudo você poderia usar. É só saber. Então, assim, e você começa. E É eu bem mais tenho olhado. tangível, né? Bem mais prático do que, por exemplo, um Total. metaverso que, né, É. enfim. Aí você fala, cara, mas tem gente que não, pô, tentou usar e não teve resultado. Aham. Tem. Muito porque a gente vem do costume de usar como se fosse o Google. Só que o Google trabalha de um esquema totalmente diferente. O Google é palavra-chave. Né? Inclusive, quanto menos você digitar, quanto mais palavras que você. Depois você vai entendendo como é que o Google trabalha, né? Ou qualquer browser ali, são as palavras que ele busca e te traz os resultados. O ChatGPT ele trabalha em contexto, ou seja, se você escrever um contexto, você criar é como se você criasse uma imagem, um contexto do que está ali, ele vai colocar isso para dentro dele e vai trazer alguma coisa que está parecida e vai prever a próxima palavra. Nem a palavra é token, mas vamos simplificar a próxima palavra. Então é totalmente diferente. Essa é a base ali, né? Mas E cara, tá pronto para gerar valor, entendeu? E gera valor de graça, que eu te falei. Hoje o 3.5, cara, você consegue em pouco tempo que você começar a usar, ganhar horas. Eu até falo isso. O pessoal fala, não tenho tempo para olhar. Cara, se você não tiver tempo, talvez seja o principal motivo que você tem que arrumar um tempo para usar. é, Se você não tem tempo, cara, gasta algumas horas entendendo como funciona e você vai passar a ter tempo. foi até por isso que eu achei muito legal a gente conversar, porque tem muita gente falando de chat GPT. Mas você é uma das pessoas que eu vi que tem mais profundidade e mais conhecimentos. Porque até no episódio anterior eu conversei com o Gustavo Sudbrack, a gente conversou um pouco, a gente fez meio que um recap assim, do que rolou nesse tempo que o podcast ficou um pouco fora do ar. E a gente falou um pouco de chat GPT e tudo mais, bem superficialmente, né? Porque não era o foco do episódio, era só falar superficialmente de várias coisas que estavam acontecendo nesse período, né? E tem pouca gente falando superficialmente, me dando exemplos práticos. É muito do que aconteceu ali assim na época do boom do legal design, sabe? Que as pessoas, todo mundo falava, legal design, legal design, legal design. Você falou, então tá, legal. Me mostra uma peça bem legal que você fez de legal design. Não tinha muita gente, ou então apareciam umas coisas que você falava, meu Deus, essa pessoa não entendeu nada do que é o legal design e tudo mais. Então eu sinto que com toda nova tecnologia acontece um pouco isso. Todo mundo falando, pouca gente especializando e sabendo utilizar efetivamente essa tecnologia. E você, eu assisti, enfim, tô falando aqui de conhecimento mesmo, eu vi vários vídeos seus, né? E achei muito legal, muito boa a sua abordagem, que hoje a gente vai falar aqui mais pra frente, né? Que eu também falei isso no episódio anterior com o Gustavo, meu xará, que o X da questão de chat GPT
é saber usar, saber fazer prompts. É isso. E nessa onda, muita gente já descobriu que o X da questão é essa. E tem muita gente só vendendo prompt também. O que também, na minha opinião, é uma coisa absurda, assim. É claro, às vezes se você tiver alguns, para pelo menos começar a mexer e entender e tal, como você tem alguns, você já tem um banco com alguns prompts, é muito legal, mas você precisa saber criar os seus. Quem quer mexer com isso, quem quer entender melhor essa tecnologia, precisa saber criar os seus, como criar um prompt efetivo e tal. E você, né, por tudo que eu vi, por tudo que a gente conversou, é uma das pessoas que mais tá sabendo fazer isso e podendo agregar valor. E depois a gente fala aí dessa, né, porque a mídia ela pega os extremos, né, ela pega tudo que deu muito certo e tudo que deu muito errado. O que as pessoas estão fazendo no meio do caminho, ela não usa muito assim, né? Então, enfim, só é para ficar mais no sensacionalismo e vender clique. Antes da gente passar para mais especificamente, que hoje a gente vai falar muito especificamente nesse episódio, como que dá para fazer um prompt, como que funciona isso, entender mesmo essa tecnologia para as pessoas saberem que, olha, não é só mais uma hype não, dá para usar, dá para fazer. Você quer fazer um contrato? Dá para fazer contrato. Você quer pesquisar jurisprudência? Quer criar uma jurisprudência? Quer resumir um livro? Enfim, as possibilidades são infinitas e a gente vai falar isso durante esse episódio. Então, se você tem curiosidade de como usar isso de uma forma efetiva e de uma forma que te traga resultados, esse é o episódio para você acompanhar e saber daqui pelo menos entendendo e dominando um pouco melhor essa ferramenta. Mas antes da gente entrar demais nisso, o que você tem visto aqui diante de tudo isso, dentro e fora do Brasil? O que está acontecendo? Quais são esses movimentos, principalmente aí dentro do ramo jurídico, né? Legal. Você falou vários pontos interessantes. Primeiro, essa questão de trazer para a realidade, né? Eu sempre achei que uma das maiores barreiras de entrada de qualquer tecnologia é caso de uso. Porque as pessoas gostam da tecnologia, mas elas saberem como é que elas vão usar isso na realidade, na prática, é onde às vezes as empresas ou as pessoas falham. Então, quando eu fui quando eu fui estudar e depois que eu entendi como funcionava em detalhes, entrar lá no âmago da coisa, eu falei, cara, beleza, show, isso aqui funciona assim, agora como é que a gente vai fazer os casos de uso para o mundo jurídico, né? E aí o que eu estou fazendo, eu comecei a mapear a prática jurídica, né? E assim, eu sou de tecnologia, amo direito, mas não sou advogado. Então, se eu falar alguma coisa errada, você com certeza pode me ajustar, até pela questão de sinceridade total que a gente estava conversando ali depois sobre essa questão de alinhamento e tal. Mas o que eu estou fazendo? Estou mapeando a prática jurídica, porque em cima da prática jurídica tem as atividades relacionadas, e aí eu estou criando os prompts para o pessoal baseado nisso. Então, lá na tua prática jurídica tal, você tem uma atividade jurídica e esse aqui é o prompt. Então, por exemplo, listar os 5 riscos, quando você está evitando o contrato, pergunta para a parte contrária, qualquer ponto ali, então você já sabe lá na tua rotina que prompt você pode usar dependendo do que você está fazendo. Então, começar a trazer esses casos de uso é super importante. Essa questão dos prompts me deixa meio doido também, mas é normal como qualquer tecnologia. Tem os caras que querem só aproveitar aquela onda ali para vender rápido e fazer o dinheiro. Tem o pessoal ali que é mais científico, até conhece muito mais, mas não chega a aterrissar. Eu sou um cara que, antes de tudo, eu encontrei outro dia uma palavra, e eu nem conhecia, chamada nexialista. Nexialista é quando o cara tenta pegar as coisas diferentes que estão acontecendo e colocar um nexo e ajustar. E isso, na minha cabeça, eu sempre fiz. Foi muito parecido quando eu fiz no Jurídico Ágil, que era tentar entender tudo que estava acontecendo e trazer, juntar as coisas e colocar, né? E quando eu fiz isso no mundo jurídico, eu falei, cara, não tem como só explicar o que é o ChatGPT, inteligência artificial e tal, sem aterrissar esses pontos. Aí foi onde eu criei comecei a mapear ali a prática jurídica e tal. Eu falei, cara, também tem outra coisa. Prompt, na verdade, você tem que saber, porque tem uma sequência ideal, você tem que entender que você tem que colocar um contexto, tem várias possibilidades. Você pode pedir, por exemplo, o teu resultado em uma tabela, você pode pedir em uma lista, você pode pedir um tom. Cara, eu quero que você escreva uma coisa de uma forma mais emocional, de uma forma mais emotiva, eu quero que você escreva mais analítico, eu quero que você escreva para um juiz, eu quero... Então, assim, a gama de possibilidades que você tem para criar um prompt é enorme. Eu falei, cara, se eu deixar isso muito solto, o cara vai ficar doido, porque vai querer começar a criar onde é que eu encaixo. Aí eu criei uma sequência
não é um método, mas não um método, inclusive a ideia do método é que você deve seguir e tal, mas não está preso a ele. Mas se você começar, e aí eu peguei isso do Design Thinking, das ideias do Design Thinking e do PDCA, do ciclo de melhoria contínua. O Design Thinking ele diz, primeira coisa que você deve fazer é abrir sua mente, esquece, não tenta consolidar ali. Abre sua mente, tenta pensar nas ideias, o possível, e depois você fecha, né? Que é o diamante aberto e fechado. E a primeira coisa que eu proponho quando você monta um prompt é, cara, pensa qual é, o que você quer realmente resolver. Porque a gente começa a querer criar prompt e você nem sabe o que você quer colocar. Aí o prompt vem errado, e você fala, pô, veio errado, mas às vezes você nem colocou certo o teu ponto que você queria ali. Então existe uma construção mental que você precisa fazer de definição do objetivo. O que você quer fazer? Depois tem as primeiras, por exemplo, e aí sem entrar muito, mas já falando de prompt ali. Segundo é você falar que ele precisa atuar como... Então atue como um advogado trabalhista sênior, ou atue... Então você falar o papel que ele vai estar. Então assim, tem uma sequência ideal que quando você começa a entender como deve ser, você consegue criar um prompt mais poderoso e consegue deixar ele escrito. Então, a conjunção, eu acho que de três coisas é você entender onde se aplica na prática jurídica, beleza. Você entender que existe uma sequência ideal para você criar para ele ficar robusto. E o entendimento a fundo do ChatGPT eu acho que são as três coisas para que você realmente consiga dizer, pô, eu sei fazer prompt, eu sei lidar. E hoje em dia existe muito que eles chamam de prompt engineer, né, que é o engenheiro de prompts, é a pessoa que consegue montar, que inclusive não precisa necessariamente ter uma formação em tecnologia. E outro dia eu estava vendo, tem gente ganhando, ou empresas propondo 300, 400 mil dólares por ano para essa galera, porque realmente o cara consegue extrair, porque esses caras conseguem extrair o suco, conseguem extrair o core ali, isso tem muito valor, né? Então, para você conseguir fazer isso, você tem que ter esse conhecimento. Aí você fala, cara, como assim conhecer o ChatGPT? Só uma tela. Por exemplo, muita gente fala que não vai usar ChatGPT porque tem potencial de pegar os dados ali e usar para treinar, e aí tem risco de exposição. Cara, isso é um fato só se você não souber que existe uma configuração simples lá no ChatGPT, que se você desmarcar um botão, você diz para a OpenAI que você não pode, ou seja, que ela não pode treinar os teus dados. É uma configuração simples. Você perde ali, para quem nunca usou o ChatGPT, tem uma área esquerda ali, vai ficando a lista de conversas, você deixa de ter essa lista de conversas, então todo chat que você criar ele desaparece depois, mas ele não treina O com os modelo teus com os dados. seus dados. Simples como isso, você pode fazer. Muito pouca gente sabe. Você pode compartilhar um prompt. Eu faço muito isso com a minha esposa. Por exemplo, a gente está planejando uma viagem. Eu monto o prompt, tem um lugar ali que você clica, manda para ela, ela pode olhar, inclusive depois ela pode seguir fazendo as perguntas. Então, assim, é muito poderoso. Como qualquer tecnologia, pensa o Word, Excel. Quantos por cento a gente usa do negócio? Cara, muito pouco. E o ChatGPT não é nem de longe tão complexo em relação a ter tantas opções, mas você deve saber para funcionar. Você tem que estender, por exemplo, os conceitos a gente chama de janela de contexto, que também é importante para o prompt. O que é janela de contexto? Quando você escreve um prompt, ele te dá uma resposta e depois você vai fazendo a conversa. Ele se lembra de um máximo de texto ali. Então você tem que entender isso, porque se você começar a escrever demais, você tem que pensar que ele vai esquecer e pode começar as coisas ficarem fora de contexto. Então, assim, tem várias coisas que não são complexas. Talvez eu esteja falando, começa a falar, pô, isso é complexo. Não, não é. É mais fácil você entender como funciona do que ficar essas ideias voando. Mas quando você entende essas sequências, essas coisas que você faz, você está muito mais propenso a criar um prompt mais robusto e a extrair resultado. Cara, hoje em dia, eu estava pegando outro dia, eu estou Deixa eu aprendendo algumas coisas. só te interromper, desculpa, Léo. Porque Não, às vezes pode ter alguém que tá muito falando. O que esses caras estão é, falando? O que é prompt, meu Deus? Prompt nada mais né? São os prompts são os comandos que você vai dar ali. Seria como se fosse a barra de pesquisa do Google. O que você digita ali seria um prompt. Só que o Léo tá dizendo é isso, né? Você precisa de um direcionamento, porque você não tem as amarras que o Google tem, né? O Google busca determinadas palavras-chave e tal.
Mas o ChatGPT ele funciona de uma forma diferente. Ele funciona com estatística, com predição do que você quer dizer em seguida, enfim, tem várias outras técnicas. Então, assim, o prompt nada mais é do que as perguntas, os comandos que você está dando para o ChatGPT. Então, só que o que ele está dizendo é você precisa saber como perguntar. Né? Senão você cai em determinados buracos ali que você fala, cara, não serve pra nada. Aí você começa a generalizar, que a gente ouve muitas pessoas falando, né? Bom ponto, Gustavo. Quando eu estava montando o curso, eu falei, cara, eu vou traduzir prompt ou não, porque prompt é o que eles usam em inglês. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou deixar prompt por um motivo. Porque prompt, na minha cabeça, é quando você efetivamente consegue colocar os comandos lá, as perguntas. Mas quando consegue colocar de uma maneira eficiente, eficaz, que traga resultado. Então eu quis diferenciar os meros comandos ou textos que você coloca ali de um prompt. Então, na minha cabeça e da maneira que eu estou tentando posicionar, cara, você sabe fazer um prompt, quer dizer que você sabe fazer um negócio. Prompt seria a coisa mais... É ruim falar mais técnica, né? Porque parece que a gente tá entrando demais e não é isso. É o cara que sabe o que tá fazendo, é o cara que entendeu e tem uma estrutura ali por trás. Ele não simplesmente vai julgar qualquer coisa ali e esperar uma resposta. Ele sabe que precisa de um contexto, precisa de um público-alvo, precisa de quando utilizar, precisa ter bem claro o que você quer perguntar, onde você quer chegar. Se você perguntar aberto demais, ele vai te dar uma resposta aberta demais. Se você perguntar fechado demais, vai te dar uma resposta muito fechada que às vezes não vai resolver aquilo que você quer. Então, o prompt é essa construção da pergunta ou do direcionamento, que nem sempre precisa ser uma pergunta, mais elaborado e com consciência daquilo que está sendo feito, né? Mas eu acho ótimo você manter a terminologia de prompt, eu acho excelente, é isso mesmo. Aí é o que eu falo também, uma empresa como Netflix, como qualquer empresa, OpenAI, esses caras pagando milhares de dólares para uma pessoa fazer prompt, você achar que é um mero comando, os caras não estão doidos para fazer uma... E é por isso que a gente, voltando naquele ponto que você estava falando, por que eu fico doido quando eu vejo gente querendo vender prompt? Cara, eu tenho inclusive minha aula aberta para a galera, eu falo um pouco sobre isso. Se você quer prompt, assim, quer coisa geral, escreve para ele, me faça 10 prompts relacionados a direito penal. Pode escrever isso. Ele vai criar. Ele vai te dar os Então, prompts. assim, não tem sentido você comprar isso e nem pegar uma lista. E aí, por que não tem sentido? Porque, de novo, voltando a esse ponto que você tem que entender por que foi construído. E por isso que quando eu coloco o meu banco de prompts, eu não te prometo 100, 200. Na verdade, eu estou criando 2 prompts por semana e colocando nesse banco de prompts. Mas o que eu faço? Eu mostro na estrutura mental e no guia como você monta o prompt, eu rodo o prompt, às vezes ele tem problema, e eu deixo o problema ali para te mostrar. Por exemplo, eu estava falando de uma lei, um dos prompts lá é uma lei específica que eu pedi para ele trazer. Ele não trouxe a última versão, ele trouxe a anterior. A de licitação, eu acho esse caso, eu acho que eu vi. A de licitação, exatamente, foi essa a primeira, inclusive. E ele não trouxe. E aí que eu falo, você tem que sempre que validar, sobretudo quando você está fazendo uma coisa aberta nesse sentido. Aí eu falei, cara, falei, né? A gente está com esse negócio, acaba que eu falei. Mas escrevi, você não. E estou simplificando e tal, mas a ideia é. Falei, você não me trouxe a última. Aí ele falou, realmente você tem razão, a última é tal. Eu falei, beleza. Aí ele explicou, eu acho que eu tinha pedido um resumo, alguma coisa assim da última lei de licitações. E aí, para ter certeza que ele entendeu, eu falei, beleza, então me compara a última com a penúltima. E aí ele trouxe numa tabela as comparações. Então são essas coisas que você precisa entender. Porque a pessoa que não entende ou que ainda não tem esse conhecimento fala, cara, me trouxe a lei errada, acabou, paro de usar. Acabou. Mas outra coisa, por que é isso? Porque a data da lei de licitação está muito perto da data de corte porque a OpenAI, o ChatGPT, ele leu até acho que setembro de 2021. A partir dali ele não tem informação. E isso acho que a lei saiu em março ou abril. Então ele estava muito, inferência minha, mas que estava muito perto, ele se perdeu ali. Mas esse é o ponto. E é quando a gente fala, você precisa ser especialista naquilo que você está fazendo para você conseguir julgar aquela coisa. É igual, hoje em dia o pessoal não fala que o ChatGPT é o teu cara mais sênior. Todo mundo que tem um pouco de pensamento e tal, fala, cara, é o teu advogado júnior que você vai precisar trocar muita informação com ele para ele te gerar. Só que, cara, é um advogado júnior que tem o QI perto do Einstein. A média nossa é 110, mais ou menos, o QI. O do Einstein é 170. O ChatGPT hoje é 150. Ou seja, você já tem uma inteligência que é maior que a nossa, perto do Einstein. E as projeções são que em pouco tempo você vai ter uma inteligência
extremamente. Então, assim, você vai ter um estagiário que daqui a pouco não vai ser mais o estagiário, com uma inteligência. Inclusive, esse é o medo, né, do pessoal. Apareceu, você deve ter visto aí uma carta dos principais pesquisadores e falando que queriam parar a inteligência artificial e tal. Não é porque ela tem hoje, porque hoje já é uma coisa assim, impressionante e cada dia eu fico mais impressionado. Se eu não soubesse como gerenciar, eu ficaria assustado. Eu fico impressionado porque eu tô aprendendo ainda, mas fico impressionado com as coisas que eu vou descobrindo. Mas eles estão pedindo para parar e não vão conseguir e tal, mas porque se você fizer uma projeção para o que tem hoje e para o avanço da tecnologia e tal, você vai ter máquinas que vão ser muito mais inteligentes do que os seres humanos, e aí tem uma discussão sobre o que é inteligência e tal, e que a gente, no fundo, não sabe como funciona. Ou seja, como assim não sabe como funciona? Cara, a inteligência artificial, e eu foco muito na generativa, porque eu acho que é essa que tem um impacto no mundo jurídico, é onde a gente está colocando. Elas funcionam como os parâmetros que a gente chama, são parecidos, assim, tentando fazer uma analogia, são como os neurônios. Então, o programador, que isso é um código no final, a inteligência, o ChatGPT, na verdade, é código de linguagem, é o Python que a gente usa para várias coisas, e hardware, né? Muito hardware ali, muita máquina, né? Muito servidor e tal. Mas os desenvolvedores vão lá e colocam um código e tal, mas como a coisa acontece, como ele aprende, como ele guarda essa informação, ninguém sabe. Eles estão tentando descrever como é o raciocínio, porque não é o raciocínio. Então, o medo futuro é você ter uma inteligência artificial muito poderosa que você não sabe, no fundo, como ela funciona. Então, assim, se você começar a buscar, eu tenho várias boas referências E, assim, se eu começar a olhar, tem várias pessoas que saíram do Google e o Elon Musk que saiu da OpenAI porque ele não concordava, acabou agora criando uma nova empresa para tentar ter isso. Então, assim, tem aí uma coisa interessante acontecendo, mas eu diria que isso é fase 2. Assim, se a gente começar a preocupar hoje com o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, a gente vai ficar doido e vai parar de trabalhar. Pode ser positivo ou negativo, a gente pode ter mas é impressionante. Não, com certeza. E isso, né, que você disse, né, de vários universitários, professores, pensadores, empreendedores, igual Elon Musk e tal, toda essa galera, várias pessoas fazendo esse movimento de, peraí, não vamos tão rápido, segura a onda, porque isso é muito perigoso e tal, que você mencionou aí. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem que regular, não tem que regular, a gente... Ou não, vamos passo a passo mesmo, e à medida que as coisas foram surgindo, a gente vai se preocupando, porque o salto do 3 para o 4, né, do ChatGPT 3 para o ChatGPT 4, já foi uma coisa absurda, né? A quantidade de conhecimento que ele tinha, que ele foi treinado, enfim, já foi uma coisa muito absurda. Mas você acha que vale essa reflexão de para um pouquinho, vamos regular para a gente evitar lá na frente de fazer uma coisa que aí vai ser um caminho sem volta, ou não? Dá para seguir desse jeito no estágio que a gente está e ir aos poucos trabalhando com isso? Parar é impossível, porque, e até só para voltar nesse ponto, um dos maiores pesquisadores, eu estava vendo uma entrevista, ele falou, cara, o entrevistador fez essa pergunta, ele falou, quando foi o momento que você achou que tinha que parar? Porque a inteligência artificial as pessoas já trabalham há muito tempo. Né? Ele falou, olha só, quando o ChatGPT passou no teste de Turing, e o teste de Turing é basicamente um teste que foi montado lá atrás para tentar distinguir quando uma inteligência artificial, como você não consegue perceber numa conversa se você está conversando com uma inteligência artificial com um humano. Nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial tinha conseguido passar nesse teste. O ChatGPT passou. Eles achavam que ia demorar mais para alguma inteligência artificial passar nesse teste de Turing. E o cara falou, cara, quando o ChatGPT passou nesse teste de Turing, aí que eu vi que a gente e eles achavam que ele ia ter tempo para discutir esses pontos. Falar, não, poxa, beleza, vai passar no teste de Turing daqui a tanto tempo, então vamos começar a discutir. Eles acharam que essa discussão ia ser controlada. E quando eles perceberam que já estava mais à frente, o negócio foi lançado e de repente 100 milhões de usuários, e falou, cara, isso... Então foi aonde o pessoal desesperou, porque por causa de todo esse potencial. E por que não dá para parar? Cara, hoje em dia é uma corrida de nações, ou seja, Estados Unidos, China e tal. Ninguém quer ficar para trás.
Hoje em dia é uma corrida de empresas, não existe só a OpenAI é a que está mais forte, mas existe a Anthropic, e a Anthropic, por exemplo, e eles começam a colocar funcionalidades diferentes, por exemplo, o ChatGPT tem uma limitação de texto, né, que a gente chama de janela de contexto, tokens, que dá mais ou menos 20 páginas ali. A Anthropic, você consegue colocar 150 páginas, 200 páginas. Então você tem outras funcionalidades. Já lançaram, a Meta lançou, para ela não ficar por atrás, ela lançou os modelos em open source. Então qualquer um pode baixar e colocar. Se tem open source, tem gente do bem querendo fazer coisas boas e potencialmente tem gente, digamos, do mal querendo fazer para. Então, assim, mesmo que você regule para maioria que você acha, vai ter alguém que pegou aquele negócio e não vai. Então, inclusive o Elon Musk, eu falo muito dele porque assim, você pode ter uma opinião positiva ou negativa, mas deixar de não ter opinião é difícil porque o cara está fazendo umas coisas aí muito disruptivas. Ele brigou lá com os caras da OpenAI muito por isso que ele achava que a maneira dos treinamentos não estava sendo boa e tal. E aí ele vendeu para a Microsoft e ia ser até bom para a Microsoft que ela está se reinventando por causa da OpenAI em si. Mas aí ele criou uma empresa de inteligência artificial agora para tentar entender e tentar barrar um pouco essa coisa. Mas, cara, agora é uma corrida que não tem mais como parar. E se você pensar nessa, e só para voltar nesse teu ponto de regular, é difícil regular ou dizer, primeiro que não tem como explicar. Então você fala, cara, quero ver aquele resultado, como é que foi. Cara, não tem essa possibilidade. Foi treinado no modelo que é igual você explicar por que você raciocinou aquilo. Você raciocinou aquilo, você não tem uma explicação por aquilo. E esse Então, problema é um problema que a gente já tem, né? A gente já discutiu isso aqui, inclusive, em outros episódios, quando a gente tratava, aí não diretamente de inteligência artificial, mas de algoritmos, né? Hoje em dia, já era difícil você explicar por que determinados algoritmos chegaram a determinadas decisões. Já é difícil fazer isso, e tem essa questão da ética dos algoritmos, enfim, que tem reflexos, né? Como a gente utiliza cada vez mais a inteligência artificial, isso começa a ter cada vez mais reflexo nas nossas vidas, e aí em determinadas decisões que a gente toma, enfim, as empresas vão tomar. O exemplo clássico, né, por exemplo, um algoritmo vai escolher quem vai para o leito, tá? O leito, né, no auge lá da Covid, leitos de UTI super concorridos. Tinha algoritmo tomando essa decisão. Tá, mas por que escolheu A e não escolheu B? A gente precisa entender isso, né? O modelo está discriminando algum tipo de doença, discriminando algum tipo de pessoa. Como é que já era uma discussão muito ativa com esse tipo de inteligência artificial como o ChatGPT e tal, isso explode, né? Explode. Total. O que acontece é que vem muito do dado treinado, né? Então, o dado treinado assim, você tem dois controles, digamos assim, bem falando de forma geral. O dado que você usou e depois, sobretudo, o ChatGPT ele tem um reinforced learning pelas pessoas. Então, tem uma camada de pessoas que depois dão um fine tuning, um ajuste geral, né? Mas mesmo o ajuste geral você tem como burlar. Até de vez em quando você vê que o ChatGPT não responde sobre racismo, por exemplo. E aí chega alguém lá e consegue fazer os comandos e fazer ele responder sobre racismo. Porque a maneira que você treina também é com prompt. Então, assim, não tem um botão, não tem um negócio que você vai falar, cara, a partir de agora você não vai fazer. Você bota o que a gente chama de guardrails, que é, ou seja, os limites, mas se tiver alguém ali pensando como é que você vai tirar esse limite, às vezes as pessoas conseguem tirar. Então é por isso que a gente está voltando àquele ponto. As pessoas, assim, não existe um total controle da inteligência artificial e esse é um pouco do medo da galera no futuro do que pode acontecer e tal, né? Mas aí para voltar àquele ponto, então o dado que você treina é super importante e esse é um parte do problema, né? Ela treinou nos dados do mundo inteiro, 57 GB de dados, assim, é uma enormidade, e tem o ChatGPT bilhões de parâmetros, ou seja, de neurônios, de conexões, e isso só vai crescer e não tem como parar mais isso, né?
Vamos então para a parte agora mais prática da coisa. O que que dá? Mas antes de falar o que que dá para fazer, na verdade, eu queria falar o que que não dá para fazer. Já estabelecer expectativas aqui dentro da sua visão hoje e voltado, claro, para o mundo jurídico aqui. O que que não dá para fazer para a gente já chegar e já evitar determinados erros, igual a gente vê que sai na mídia, né? Ah, foi utilizado, pediu para o chat GPT e ele inventou uma jurisprudência. Ah, foi isso e ele inventou um artigo e tal. Então, o que que não dá para fazer com o chat GPT hoje? Show. O que não dá para fazer é temporal, tá? Só por quê? Porque a gente está gravando esse episódio, vai sair. E se o cara olhar esse episódio daqui 5 meses, ou do jeito que tá, talvez dê. Então é muito doido isso, e assim é a tecnologia. Nós estamos falando do chat GPT 4 de agosto de 2023, versão agosto de 2023. É. E por que eu estou falando isso? Eu vou dar 2 exemplos muito claros. Primeiro, a OpenAI já está patenteando 5 e tem várias características de funcionalidade. Por exemplo, ela vai ter voz e tem várias outras. Com certeza a janela de contexto, ou seja, a quantidade de páginas vai aumentar e tal. E quando eu estava gravando o curso, exemplo muito prático. Ela tem uns plugins na versão 4 que você pode conectar softwarezinhos separados. Né? Um deles era acessar a internet. Para você fazer uma jurisprudência, você precisa de fato de dados e tal, né? Então, não é ideal que você puxe, porque o chat GPT, na verdade, ele monta texto, ele infere palavras, e mesmo que ele estiver errado, porque ele não tem esse conceito de certo e errado, ele tem o conceito de percentual. Se aquela palavra provavelmente 90% de ser aquela palavra. Ele vai lá e propõe a palavra. Isso eu acho Então, legal a gente esclarecer. É, Falar assim, quando você pede alguma coisa, como que funciona por trás ele show. está fazendo? Como é que é esses cálculos matemáticos que ele está fazendo? Excelente, vamos voltar nesse ponto que eu acho que é super importante. Existem dois grandes trabalhos na inteligência artificial, chat GPT. Né? O primeiro, eles leem todos os dados, o modelo, o corpus de dados que eles chamam, e começam a fazer um processamento da correlação, de conseguir entender o que tem de correlação entre as palavras e as frases, isso no mundo inteiro e tal, e como a gente sabe, ele leu. Que ele leu Wikipedia, no nosso caso jurídico, provavelmente leu sites de tribunais, leu blogs jurídicos, leu, cara, tudo que você pensar que está aberto, ele leu, tá? E ele começa a entender que, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo esdrúxulo, pera não está relacionada a paralelepípedo, mas pera está relacionada a fruta, que está relacionada à cozinha, que tá. Então ele começa a montar, é como se ele conseguisse montar um mapa de tudo de possibilidades de conexões de palavras, né? Então esse é o primeiro mapa. Então é o treinamento que a gente chama, né? Então ele treina, gasta um tempo. Então é por isso que normalmente um treinamento normal aí que custa uns 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares foi que a OpenAI mais ou menos custou. Por quê? Porque ele lê isso tudo e coloca em máquinas super possantes, inclusive a OpenAI está numa das 5 maiores máquinas do mundo, quem banca isso é a Microsoft e tal, por isso a conexão e tal. Então eles ficam processando isso durante meses para ter esse mapa. Eles criam como se fosse um mundo que a gente conhece hoje, a visão que a gente tem é o mundo de palavras que eles têm. Então, isso é fixo, depois você não muda. Então ele faz essa correlação. Depois, quando você entra um texto, entra um prompt, ele entende a correlação do que você entrou. Então, sei lá, vamos usar um exemplo simples. O menino vai jogar, se digita Enter, né, lá no prompt. Aí, ele olha aquilo ali, ele vê quais palavras naquilo ali tem sentido. Então, ele jogar, menino. Então, ele pega as suas 2 palavras e olha lá na correlação que ele criou qual é as palavras mais prováveis de acontecer. Então pode ser bola, pode ser peteca, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E ele vai trazer a que ele acha que tem um percentual maior de ser a palavra. Então, e aí ele joga essa palavra, é um token, mas simplificar. O token é uma unidade da palavra, às vezes. Mas vamos usar a palavra para simplificar. Então, ele coloca essa palavra. E aí, a próxima palavra que ele cria, ele lê o que ele escreveu e cria outra. Lê o que ele escreveu e cria outra. Então, ele vai criando nessa sequência aqui. Então, por isso que, inclusive, ele é criativo. Porque se ele mudar uma palavra que ele entregar, as outras sequências vão mudando. E você tem, num modo avançado ali, como você diminuir um pouco essa criatividade ou não. No nosso caso jurídico, inclusive, talvez seria um pouquinho, dependendo do que você está usando, é mais
é melhor que ele seja menos criativo, digamos assim, né? Mas é assim que ele funciona. Mas nos casos de uma jurisprudência ou qualquer coisa, ele vai ter um percentual que pode não ser 90%, pode ser 40%, pode ser 20% de ser aquela palavra. Por quê? Porque ele não tem outra informação. Mas ele vai jogar, porque ele não existe de não jogar a palavra. Ele vai botar ali, mesmo que tiver 0,01% de ser aquilo, ele vai colocar aquilo. Porque ele não tem essa noção de certo ou errado. Né? Então, assim, jurisprudência com o contexto, com o que ele leu, aquela correlação, não é bom. Com esse plugin, sim, se você souber fazer bem, você vai falar, cara, eu preciso montar uma jurisprudência, pesquise as principais jurisprudências nesse tema. Ele traz os links das jurisprudências, e aí ele coloca o resumo e você monta. Então você consegue ir lá olhar os links e tal. Né? Então ele tem que buscar informação externa para trazer. E aí o que eu estava falando desse negócio de que pode ou não pode é muito situacional, porque quando eu estava estudando para montar o curso, o plugin estava ativado. Então, eu inclusive montei alguns exemplos de jurisprudência. Só que a OpenAI teve um problema com esse plugin, que o que acontecia é que ele conseguia burlar, talvez sem querer, mas, por exemplo, o site do New York Times, por exemplo, que é a paywall, né, que você tem que pagar para entrar, se você pedisse, por exemplo, para ele sumarizar um texto do New York Times, ele sumarizava, e não deveria. Né? Então ele parou de fazer isso. Então, assim, jurisprudência só dá para fazer nos que você acessa por internet. Você pode fazer pelo Bing, apesar de que o Bard ali, apesar de que eu não acho que está tão bom, mas a OpenAI com certeza vai arrumar essa questão em pouco tempo e vai voltar a fazer. Citação de lei, que é um outro ponto. Cara, é arriscado. Pode ser que ele tenha. É igual o exemplo primeiro que eu dou lá no coisa. Você tem que saber o que você está fazendo. Pode ser que ele cite certo. Pode ser que ele tenha informação. Então, assim, é muito no contexto, você tem que ir testando, ver o que funciona e o que não funciona. A melhor coisa que funciona é quando você insere algum texto, insere algum contexto para ele trabalhar em cima. Como assim? Cara, me liste 10 principais riscos de um contrato. Cara, sensacional. Por quê? Você carregou o contrato lá. Então, ele vai agir com o teu input, você já deu um contexto e a potência que ele tem para colocar. Me gere, sei lá, outro dia eu fiz uma bem interessante, que é outra coisa que dá para fazer que é sensacional. Hoje em dia você não consegue, você tem uma janela de contexto que a gente chama que é o limite ali. Mas existe um outro plugin, que é o Ask PDF, que você pode carregar o PDF inteiro e pedir para ele sumarizar. E olha como você consegue chegar em coisas assim impressionantes, né? Então eu carreguei o PDF, com certeza qualquer pessoa tem vários artigos ali que você para, vou parar um tempo para ler esse artigo, e a gente nunca para porque a gente nunca tem tempo. Né? E eu agora, então, milhões de artigos científicos. Você fala para ele ler o PDF, você fala, sumarize no modelo FIRAC. Eu estou aprendendo isso do jurídico, né? Porque o FIRAC é aquele modelo de fatos, questão, regra, apuração e tal. Que já é sensacional. Isso eu não conhecia, eu fui conhecendo. Então ele já te resume, não te resume num qualquer número, ele já te resume num. E aí eu falei para ele, olha só. E aí ele chegou a uma conclusão, atue na conclusão e crie cinco pontos para refutar a conclusão. E ele foi lá e refutou. Então, assim, cara, em questão de segundos, quanto tempo você faz? Primeiro que você nem leria o PDF, porque você não tem tempo. E depois você consegue atuar em cima desse. Então, assim, cara, são coisas. Quando você começa a pensar e começa a usar, você começa a ficar maravilhado das coisas que você pode fazer ali, né? E aí, só para voltar, o que não deve fazer? Jurisprudência dá, só se tiver acesso à internet. Citação de leis dá, mas é arriscado. Eu diria que Ele são já os me dois citou uns pontos artigos, ele já principais inventou aí. alguns artigos para mim já. Mas aí tá muito dentro disso que você falou, né? É o seu advogado júnior ali que você tem que estar supervisionando o tempo inteiro. Não vai se meter a advogado criminalista sem ter nenhuma expertise na área e pegar uma resposta do chat GPT, porque você vai se dar mal, né? Eu diria que a primeira dica, a primeira coisa, não escreva um prompt ou qualquer coisa que você quer saber, faz um teste com ele para ver se ele sabe. E eu, de novo, estou generalizando uma coisa que é mais complexa, mas só para colocar. Como assim faz um teste? Cara, quero falar de direito penal. Primeiro prompt que eu faria, que eu faço inclusive, não é falar, cara, quero resolver tal coisa de direito penal. Não, eu falo, me liste os 5 autores de direito penal, por exemplo.
Aí ele vai lá e te traz, e aí você checa se tá correta aquela informação. Se não tiver, inclusive, você pode pedir para ele gerar de novo, pode indicar e tal. Então ele já trouxe um contexto ali que ele conhece. Inclusive você pode carregar e falar, direito penal tem esse, esse, esse. Então você já criou um contexto. Aí eu vou lá, monto um segundo prompt. Quero falar sobre direito penal, sobre tal caso, sei lá, se pode ser preso em flagrante. Me fale 5 pontos para refutar o direito em flagrante, ou se você quiser colocar um calmo. Então nunca coloque primeiro, já que a resposta assim afobada. Não, tenta criar um contexto em cima, porque ele com contexto é tudo para ele. É como Só se ele isso estivesse já naquele faz uma momento diferença. meio que vestindo ali a camisa, né? Ele entendendo, bom, então eu sou, porque ele é tudo, né? Vamos dizer assim, o ChatGPT é tudo. Quando você começa a dar essas dicas para ele, é como se ele estivesse vestindo ali aquela roupagem, aquela camisa do, bom, eu sou um advogado criminalista, entendi. Aí a partir disso ele começa a buscar as coisas mais relevantes para não sair nisso que você falou, né? Numa coisa bem lá em cima, o exemplo da pera, o exemplo do menino foi julgar a probabilidade de ser bola. Então, assim, ele tá buscando coisas muito gerais, e quando você dá esse primeiro prompt para ele de, olha, você perguntando sobre coisas de direito penal, etc., ele tá começando a entender, então deixa eu ir no meu conhecimento aqui de direito penal, né? Não, isso é uma analogia bem fácil de a gente pensar. Imagina que a gente está numa conversa de bar, eu estou com um problema jurídico e falo, pô, Gustavo, me dá uma ideia sobre um negócio aqui. Aí você vai falar, cara, é isso. Mas se tu for no meu escritório, der uma pesquisada, eu vou te trazer mais informação mais certeira. É exatamente a mesma analogia. Se tu perguntar muito solto, ele vai te jogar o que ele conseguir na hora ali que ele tiver no percentual maior dele. Se tu trouxer um contexto maior, trabalhar mais, ele vai muito mais profundo. Cara, eu estou estudando a fundo sobre ChatGPT, inteligência artificial, com ele. E assim, eu sempre checo algumas coisas na internet e tal, e bate. Por isso que tem gente criando hoje novas fórmulas de remédio, cara, porque se você souber ir criando, e depois aquele negócio da janela de contexto, cara, ele vai entrando nos níveis profundos do negócio que você fala, cara, o negócio não é. Se você souber usar, cara, você fica, é o que eu digo, poderia estar assustado ou maravilhado. Eu estou maravilhado. Boa, boa. E me fala então como que funciona, como que eu faço um bom prompt, se você tiver algum exemplo de alguma situação prática para a gente entender, pelo menos direcionar aí os nossos ouvintes e agora telespectadores, né, de como que a gente faz como que a gente faz um bom prompt para o chat GPT. Tá. Primeira coisa é aquilo que eu falei, defina quem ele é. Né? Então, haja como um advogado tributarista, com tanto tempo de experiência e tal. Então, acho que essa é a primeira dica que eu diria. Segundo, não pensa em um prompt só. E, de novo, prompt é aquela sequência de comandos, só que prompt é uma coisa mais forte, você está elaborando aquilo ali. Né? Não pensa em resolver só em um comando. Pode ser que você precise dar vários comandos para que você tenha uma resposta. Então, eu sempre gosto de trazer contexto. Então, é aquilo que eu falei, vamos seguir o nosso prompt. Haja como advogado tributarista e me liste as principais leis tributárias do Brasil, alguma coisa assim. Então, ele já vai te trazer um pouco de informação de contexto. E depois, aí você começa a colocar o que você quer. Preciso resolver tal coisa. Então, dá um pouquinho de contexto sobre a situação que você quer responder e aí coloca para ele trazer as informações. Tem isso que eu te falei da saída, você quer que ele coloque em bullet points, você quer que ele coloque em formato de tabela, você quer que ele crie quase um mapa, ele não cria um mapa mental, mas ele consegue criar ali as entradinhas do mapa mental, tem assim, muitas opções. Eu vi que você falou um muito legal também, que é, por exemplo, de você refutar teses, né? Se você quiser se antecipar num processo, você fazer um prompt, o caso é esse, me lixa aqui os 10 principais argumentos que a parte contrária pode usar para refutar a minha tese. Isso eu achei muito legal, para você já se antecipar, tanto às vezes durante no curso do processo, quanto na hora de elaborar uma contestação. Olha, bom, acabei a minha contestação aqui, agora eu vou lá no chat GPT e pergunto para ele, o caso é esse aqui e eu usei isso. O que você consegue refutar da minha tese? Então, às vezes, você consegue aperfeiçoar a sua petição inicial, aperfeiçoar a sua contestação, utilizando isso. Isso eu nunca tinha visto ninguém fazendo, achei muito legal também. Sim, eu coloco ali no curso, a gente traz 30 exemplos dos principais comandos utilizados. Refute é um deles, sumarize, apresente os riscos. Juridiquês simplificado é super legal. Você tem um texto jurídico, você quer traduzir para o teu cliente, cara, bota ele faz no segundo.
imagina a quantidade de tempo que você vai economizar. Daqui a pouco os caras vão estar fazendo isso na máquina. Você vai ter o teu, na máquina que eu digo, automatizando isso. O cara vai perguntar, ele vai pegar o teu texto jurídico e já vai entregar como juridiquês simplificado. É como se fosse um tradutor, né? Só que um tradutor do juridiquês para o português convencional. Não, e assim, é para o pessoal entender, é impressionante. Por que é impressionante? Se você pedir para ele explicar como se fosse uma criança, fala assim, ó, escreva tal tema para uma criança de 10 anos, ele vai escrever de uma maneira. Escreva para uma criança de 15, um de 30, um de 45, um especialista. Você vai ver que ele vai mudar a explicação. Assim, ele muda a explicação para cada coisa que você colocar. Escreva para um juiz. Então, assim, cara, as possibilidades são imensas, bizarras. Outro dia, para dar um Esse é outro exemplo... ponto também legal, né? Que as pessoas às vezes não usam, né? Bom, saiu a resposta, acabou, fechou, copiou e colou. Não, você pode pegar aquilo ali e ir aperfeiçoando e apertando ele, assim, vamos chamar, e afinando a resposta de acordo com o que apareceu. Porque esse é um ponto também. Ele não responde igual para todo mundo, né? Vai ser diferente dependendo do contexto, mesmo às vezes você escrevendo da mesma forma, justamente por isso aí que você falou, né? Dele estar buscando no banco as probabilidades, então isso vai alterando. Então pode ser que você coloque de um jeito, hoje, amanhã vai sair outra resposta, então você tem que aprender a lidar em cima da resposta que ele te deu, né? Então, quando ele te dá uma resposta e você acha que ficou, não, ficou muito longo, você pode pedir para ele, olha, resuma isso, olha, esse jeito tá muito informal, escreva a mesma coisa, mas como se você estivesse falando para um juiz. Então, ou não, escreva para uma pessoa comum, né? Tem muito vídeo no YouTube disso, né? Explica um conceito super complexo como se você estivesse falando para uma criança de 8 anos, né? E aí a linguagem é diferente, o entendimento é diferente. Então, fazer esses testes é muito legal você ver, porque aí você vai aprendendo também como que funciona a ferramenta. Não, e esse é um ponto super importante. Antigamente, quando eu estava começando, eu tinha uma resposta que não estava muito boa, eu falava, mas já está uma resposta legal, aí eu pegava e ia trabalhar ela no Word, né? Hoje em dia, eu não saio enquanto não tiver, cara, 99%. Porque você tem que ter isso, porque senão você fica sempre achando, pô, é legal, mas não me resolve. Cara, e assim, é a nível de parágrafos. Se você tiver 4 parágrafos, você quer que ele refaça o terceiro, você escreve, refaça o terceiro parágrafo, coloque tal coisa. Ele vai lá e vai ajustar. Então, assim, é impressionante se você forçar um pouquinho isso, ele vai te trazer a coisa muito mais perto do resultado final que você precisa. Por isso que comprar prompt não faz muito sentido, né? É o que você falou. Se for para comprar, você pergunta para ele mesmo como que você deve fazer um prompt bem feito, e esse entendimento de como fazer, o que está por trás de fazer um prompt bem feito, que eu tô sem tempo, tô sem isso, tô sem aquilo. Se você dedicar ali algumas horas para estudar isso, o que você vai ter de saída de potencial é muito maior, vale muito a pena, né? Lembrei até de um caso curioso, dos fundadores lá da OpenAI, né? O Sam Altman. Tem um vídeo que viralizou dele que logo no comecinho ele explicando o que era isso que ele estava criando. E aí perguntaram, tá, mas como é que você vai monetizar isso? Aí ele vai responder alguma coisa do tipo assim, não, quando ele tiver inteligente o suficiente, eu vou perguntar para ele, porque até agora a gente não faz ideia de como que a gente vai monetizar isso. E a galera riu demais dessa resposta dele, meio que ridicularizando, né? Mas é isso, cara, se eu tô treinando, eu não sei, mas eu confio no potencial e na inteligência dessa ferramenta de uma tal forma que eu vou perguntar para ele vai me dar uma resposta muito melhor. E aí viralizou justamente por isso, né? Sei lá quantos anos atrás, 4, 5 anos atrás, as pessoas debocharam dele e hoje olha a potência que virou, né? A Microsoft comprou aí por não sei quantos bilhões de dólares, uma coisa absurda. Então, assim, olhar a tecnologia hoje, com os olhos de hoje, e olhar a tecnologia daqui a X anos, como que isso vai estar... Como que a gente vai interpretar isso, né? Tem vários vídeos das pessoas também ridicularizando o Bill Gates, falando de internet, internet e tal, e hoje a internet, né? É impossível pensar o mundo aí sem internet. Então, eu acho que vale muito as pessoas darem um pouquinho mais de confiança para essas coisas, e como a gente tenta sempre trazer aqui, né? A gente abraça a maior quantidade de temas relevantes,
Alguns é para só colocar no radar mesmo e, enfim, e saber que existe, tentar aplicar de alguma outra forma e entender um pouco. Outras têm um potencial muito grande de mudar o seu dia a dia, mudar a sua rotina de trabalho, que no meu caso eu acho que é isso que o ChatGPT faz. Então, assim, eu estava usando muito menos, usava pouco, e aí desde que eu aprendi a fazer alguns prompts, algumas coisas, muda a forma. O aproveitamento é bizarro, o tanto que você consegue aproveitar da ferramenta. E ele te deixa muito mais abrangente. Depois que e claro que você começar a usar qualquer coisa na vida, você sabe que você tem aquele tempo ali de você se forçar e começar a utilizar. Mas hoje em dia, é que eu te falo, vou te dar um outro exemplo. Eu estava malhando, aí tinha dúvidas, cara, se eu malhar em jejum é bom ou ruim? Uma coisa simples. E aí, sabe aqueles pontos que você fica na tua cabeça, fala, cara, eu quero checar esse negócio, mas aí não tenho tempo, mas também não é tão importante. Hoje em dia tem um app, né, do chat GPT, você vai ali e coloca, né, faz um prompt interessante. Então, assim, ele vai te deixando, cara, numa velocidade de coisas que você vai aprendendo, que você realmente começa a usar para a tua vida inteira, que é, cara, você começa a ver que você não tem um limite que você tinha, sabe coisas que você não faz, porque, para, não tem tempo, vou ter que pesquisar, cara, qualquer coisa, desde quanto tempo, como é que você cozinha um ovo até fazer um resumo baseado em Firac e colocar na conclusão, refutar 5 pontos na conclusão, entendeu? É brutal. É como eu te falei, tem gente usando, cientistas usando para projetar os novos medicamentos, estão projetando no futuro essas máquinas ajudarem a fazer cura do câncer. Cara, é um negócio e o que eu falei, é democratizado. Qualquer pessoa pode entrar e fazer. É, esse é o ponto. Esse é o E ponto. esse é o meu ponto. Eu tenho conversado um pouquinho com escritórios e departamentos jurídicos, e é normal que a gente esteja inserido nesse dia a dia. O dia a dia já é cheio de coisas, e a maioria deles ainda não conseguiu entender o impacto disso. Mas, cara, da mesma maneira que eu acredito que ali a parte de gestão ágil e tal tem um impacto, e a gente tem visto o impacto, eu tenho visto que inteligência artificial, na verdade, não existe possibilidade de usar ou não usar. Você vai ter que usar. Porque a diferença prática, quando você começa a ver, é brutal. Só que tem um ponto, você pode não usar agora. E em algum momento você vai ter que ser forçado. Pode ser porque o departamento jurídico vai te chamar e falar, cara, esse preço que você está colocando não tem mais sentido, você vai ter que dar um jeito, você vai ver que é. Ou o teu custo tá enorme. Eu estava vendo umas projeções nos Estados Unidos, tem uma galera falando que a margem, e lá, claro, contexto diferente, eles fazem muito mais, cobram muito mais por hora e tal, mas eles estão projetando, em média, uma diminuição de lucro entre 20% e 30% quando isso começar a pegar mais forte. Já, assim, por estar utilizando ou não. Então você imagina diminuir isso. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende de como você agir. Bota essa galera para atender mais clientes, entrega mais resultado pro teu cliente, pega mais serviço dele. Mas essa adaptação, todo mundo vai ter que passar. Ou você pode fazer hoje, ou você pode fazer na pressão e quando todo mundo já tiver, cara, à frente. O que eu estou tentando fazer é que, cara, vamos fazer agora, porque você já tem mais. A gente, em teoria, tem mais tempo. Nem sei se tem mais tempo, porque eu já estou vendo alguns escritórios não têm nem noção do que é, alguns escritórios já estão começando a fazer projetos. E aí tem toda uma outra discussão, né? Que como é que. Qual que é a estratégia ideal para falando de um escritório, né? Porque assim, se você pode deixar todo mundo usando o chat GPT ali, cada um tendo sua conta, né? Ou você pode criar ali um front-end, que a gente chama uma capa, para que os advogados digitem no teu sistema e aí conecta com a OpenAI por API, né? E você no final pode montar um modelo seu com os teus dados. Essas três possibilidades existem. Até semana passada a terceira possibilidade não existia, que era você criar teus modelos. A Microsoft acabou de lançar essa possibilidade de você carregar os teus dados. O que é sensacional, cara, é outra coisa. Mas aí vamos voltar a esse ponto. Por que isso é importante? Cara, porque se a gente está falando que cada vez mais vai ser importante a centelha, a criação, a ideia, a estratégia, é o que vai ser diferencial. O trabalho, vou chamar de braçal, mas não é braçal, é intelectual, mas de criar ali o texto, de criar, isso cada vez mais
o ChatGPT e as IAs vão fazer. Se você deixar isso solto, significa que você não tem controle da centelha, o que deu certo, quais prompts funcionaram, quais não funcionaram. Você está deixando que as pessoas fazerem. Se você traz e monta um modelo seu, você começa a conseguir colocar, começa a padronizar, aquele prompt dá super certo. Vamos começar a usar esse prompt como padrão. Então tem uma estratégia por trás aí para você definir como você coloca, né? E já tem tecnologia para fazer essa ponta. Inclusive a OpenAI, o que ela fala é que ela quer ser como se fosse a empresa de eletricidade. Ela quer que você conecte lá e acabou. Ela não queria ter a função de chat. Eu falei, ela demorou não sei quanto tempo para lançar a função de chat. Ela lançou a função de API primeiro. Só que pouca gente, quando ela lançou o chat. Mas o futuro, eu acredito também que vai ter muito menos o chat GPT e vai ter muito mais gente conectando pelos seus próprios softwares de sistemas ali de front-end. Por isso, porque o futuro vai ser a centelha, quem faz o melhor prompt, quem faz uma melhor estratégia, quem entende e conecta isso. Eu te dei o exemplo lá de montar o file. Daqui a pouco você pensa, cara, poderia fazer isso, mais aquilo, e vai dar um resultado que você nunca tinha pensado na vida que poderia ser. E é isso que vai ser a diferença, não vai ser fazer a coisa. Isso parece meio difícil de... Como assim não vai existir trabalho? O trabalho que a gente está falando que não vai existir é esse intelectual, mas meio que braçal, que você tem que desmontar parágrafo por parágrafo. Isso não vai existir mais. Não vai existir mais porque a máquina vai fazer em segundos o que se demora horas para fazer, né? Então isso é super importante, né? E é pouca gente que está tendo esse entendimento de que essa é a mudança. Essa é a verdadeira mudança. Né? Cara, é um ponto muito legal que me fez lembrar. Eu acho até que você estava lá, não sei. Mas numa das primeiras Lautech Conference que eu fui, lá em São Paulo, sei lá, 2018, não sei, por aí, bem antes de pandemia e tal, eu fiquei maravilhado com o case. E aí o que eu quero mostrar com isso é assim, as variáveis que podem acontecer. Né? Você pode usar isso tanto de uma forma bem simples e para te ajudar no dia a dia, como você pode usar essa mesma tecnologia de uma forma muito complexa. Ficou marcado muito. Tinha um escritório lá que estava apresentando um case, isso 2018, 16, não sei, acho que é 18. Um case de esteira de produção de contestações, sabe? Chegava a contestação, ele pegava o PDF, jogava dentro de um sistema dele, e aí ele estava usando, se não me engano, era o Watson da IBM que ele estava usando na época, não sei. Ele jogava isso dentro. Até é bom tocar nesse ponto aqui que foi feito do Watson, porque estava bombando também e de repente sumiu. Não sei se você tem essa informação, mas eu vou continuar só o raciocínio aqui. Ele pegava essa informação, ele usou o Watson como base para dentro do sistema dele, julgava o PDF, e aí essa inteligência ela já extraía a data da audiência, o prazo de contestação, qual era o tema, fazia o resumo e apresentava a contestação, já pronta. Chegava lá, ele olhava, e a acurácia dela era muito alta, uma coisa de 90%, estava em 95%, se não me engano, 92%, uma coisa assim muito alta, e eu fiquei, caramba! Só que os caras tinham investido milhares de reais ali, enfim, milhões de reais, né, centenas de milhares de reais, não lembro bem, mas era uma coisa absurda, assim, que fazia muito sentido, porque era um escritório gigantesco, escritório de massa, então, com aquilo ali, eu lembro até que na época eles falaram, a gente teve que demitir 30% do nosso pessoal, que não era o objetivo, mas é porque não fazia mais sentido mesmo, porque você já tem uma tecnologia, a gente quer usar as pessoas que ficaram para fazerem coisas mais estratégicas, que agreguem mais valor e tal, e assim, é um discurso que eu concordo, não necessariamente de mandar embora, mas você pode realocar, enfim, você pode fazer um curso, né, ensinar essas pessoas que não têm, às vezes, uma qualificação e tratar essas pessoas de forma com que elas se preparem melhor. Só fazer um adendo. E melhor você fazer com tempo, né? Planejado. E por isso que eu digo, vamos começar a fazer agora. Porque você fazendo um susto, cara, não consigo, tô perdendo meus contratos. Vou mandar embora. Aí, cara, você faz crise com tempo, de identidade, de cultura. Vou pegar mais clientes, vou baixar meu custo, Aí com tempo você faz. Mas se daqui a pouco, e é pouco tempo, assim, a gente está vendo a evolução, daqui a pouco a galera vai começar a ser surpreendida com essas coisas e vai ter que agir no desespero. O meu ponto era... centenas de milhares de reais ou milhões de... Acho que eram milhões de reais em 2018. Para fazer isso, hoje, dá para fazer, claro, não dá para fazer 100% isso de graça, mas você consegue fazer isso basicamente de graça, com o ChatGPT.
Então, olha o pulo que a gente deu de 2018 para 2023, uma coisa que a gente jamais pensava que ia ser tão rápido assim. Então, você consegue fazer uma coisa bem simples, como pedir uma opinião, liste essa lei aqui, os 10 principais pontos dessa lei. O que mudou da lei nova para a lei velha? Me apresente uma tabela comparativa. Ele vai te apresentar. Enfim, a gente consegue fazer isso. Eu consigo pedir para ele elaborar uma contestação, consigo pedir. Pelo menos o primeiro, né, a versão 1.0 ali da contestação ele vai me dar. E aí você, né, ressaltou essas questões de eu poder utilizar os meus próprios modelos, o meu próprio banco de dados para fazer isso e tal. Eu consigo sair de coisas muito simples, me faça um rascunho de um primeiro texto até leia essa contestação e faça essa contestação e mude o tom aqui um pouco mais de juridiquês, porque eu sei que nessa vara aqui o juiz ele é mais formal, então eu preciso de adequar, então eu consigo ir ajustando essa petição caso a caso, vara a vara. Agora faz um resumo do que eu falei dessa contestação aqui, faz os pontos principais, mas de uma forma que um leigo em direito consiga entender. Eu pego isso, óbvio, reviso, que aí está a responsabilidade do profissional, reviso tudo isso e mando para o meu cliente. Olha o tempo que isso economizou, né? Então, assim, você pode usar numa escala de dificuldade aí de 1 a 10, né? Basicamente de graça ou virtualmente de graça, né? Que se você for pagar R$ 100 por mês para ter isso, você vai me desculpar, tá quase de graça, né? Então, assim, pensa quanto custa uma pensando hora. no escopo de escritório, né? Não, só pensar quanto custa uma hora de uma pessoa, de um advogado. De graça. Acabou. De graça. Mas aí o que foi feito então do IBM Watson? Me conta, eu não tô por fora. Mas é só para voltar nesse ponto. O que aconteceu? Que você falou, eu acho que esse exemplo é sensacional, eu não tinha pensado. O que aconteceu com esse escritório que gastou milhões e hoje em dia? O acesso está democratizado. E isso que é a verdadeira democratização. Qualquer pessoa pagando sem. Eu acho que assim, o que eu falo em relação ao 3.5 e 4, né? Começa no 3.5, que é o gratuito, começa a entender casos de uso e tal, que ele já vai te dar valor. Quando ele te der um pouquinho de valor, é gerar resultado que você precisa, né? Quando ele começar a gerar um pouquinho de resultado, migra para o 4, que você já vai ver que você já está economizando um dinheiro, ou seja, economiza uma horazinha que você fala. Tem aquele brinco que fala, cara, economizei um tempo com isso aqui. Pronto, já vale para você buscar no 4. E o 4 é muito mais robusto, é um pouquinho mais lento, porque ele tem mais neurônios, porque ele, vamos simplificar, mas ele raciocina melhor. Então ele demora um pouquinho de mais tempo. Tinha umas travas em relação à quantidade de acesso, mas a OpenAI está tirando isso. Então, assim, gerou um insight que gerou um pouquinho de tempo, migra para o 4, porque inclusive o 4 tem plugin e tal. Então, assim, o grande ponto é que democratizou e é o que eu falei, não existe opção de não usar, porque a galera vai começar a usar. Com isso que a gente está conversando, o pessoal vai falar, então vou criar uns prompts bons, vou padronizar. E aí, qualquer atividade que eu tiver com resumo ou cite os 10 riscos nesse contrato. Cara, eu vou lá e uso aquele mesmo prompt para a galera toda. Igual Acabou. hoje os escritórios têm banco de tese jurídica, né? Vai ter o banco de prompts, vai ter banco né? de prompts, Com certeza. sim. Só que prompt, a diferença é que você precisa, às vezes, dar um erro. Então você tem que ter uns especialistas, acho que os caras que realmente vão ser os especialistas de prompt para ajustar, para colocar, para melhorar e tal. O que aconteceu com o Watson? E esse é um outro ponto que é relacionado e tal. O Watson dava resultado, mas ele exigia uma computação, um recurso muito alto. Né? Por quê? Porque ele usava tecnologias e maneiras de construção diferentes. E esse é um ponto legal, porque como é que foi esse boom? Que de repente aconteceu e tal. Na verdade, não de repente aconteceu inteligência artificial. Já existia há bastante tempo, para serem utilizadas de várias formas. Só que em 2017 o pessoal da IBM lançou um paper que ele chama-se Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Onde eles mostravam uma nova maneira de configuração dos transformers, que a gente chama GPT ou T de transformers. Por isso que, inclusive, eu coloquei GPT-Law para marcar, porque, assim, o GPT, o transformer, sobretudo, é o que mudou o mundo, o que mudou isso tudo. Eles mostraram que se você configurar a inteligência artificial, a generativa, de uma forma específica, que é basicamente, antigamente, você precisava pegar palavra por palavra, sequencial, e processar isso tudo. Hoje o Transformer ele entende o contexto, ele pega as palavras principais ali. E tem toda uma técnica por trás e tal, mas só essa mudança que foi feita, ela propiciou esse ganho, e aí todo mundo começou a montar. Tanto que se olhar, se você lembrar, assim, pensa do OpenAI, que você tinha ouvido falar, negócio de joguinho, que os caras estavam tentando fazer
eles tentavam treinar a inteligência artificial com jogos e tal, saber que o Elon Musk estava envolvido. Isso é o que a gente tinha ouvido de OpenAI. Esse era o caminho que eu estava seguindo. E de repente, em 2017, a galera do Google lança isso despretensioso, um paper. E olha como é esse negócio de espírito de startup e tal. Uma pessoa da OpenAI, de uma equipe, falou, cara, vou puxar esse projeto, vou testar isso, testar esse paper. O cara começou a ver que dava resultado, foram colocando recurso, foi o que gerou o GPT, o que a gente conhece hoje. Então, assim, com base em um paper despretensioso, inclusive, que ironia do destino, né? Da galera do Google, e hoje a gente sabe que o Google está atrás disso, foi que lançou, e hoje em dia a maioria dos LLMs são baseados nos Transformers, tanto o OpenAI como da Claude, que é uma galera que saiu da OpenAI, como vários outros modelos, tanto de texto como imagem, são baseados nessa tecnologia. E foi isso que mudou, né? Então esse é o ponto. As tecnologias. Você fala, cara, mas já existiam tradutores ali do Google, bem antes disso, existiam. Só que o trabalho que dá e a tecnologia que se usavam não era tão escalável como é hoje para você montar, né? Mas aí então o Watson ele ficou mais para quem já tinha implementado isso. Porque eu lembro que tinha questões até de detecção de câncer, ele tinha uma acurácia muito boa, de ler imagem e tal, então ele ficou mais para essa. Se eu não estou enganado, inclusive a IBM vendeu o Watson. E É? tinha algum, agora eles estão. Não sei se. Eu acho que eles colocaram o Watson X agora. Eles voltaram, estão voltando com isso. Mas você vê, eles estão voltando com o padrão GPT. E como isso a vida é doida, né? Um paper despretensioso de cientista falando, alguém olhou, testou, como a gente precisa estar aberto a experimentar coisas novas, a testar. E vai mudar a vida da galera, mudando a vida do mundo inteiro, com base num paper, né? E o que você está vendo hoje que os escritórios e departamentos jurídicos já tem gente, tipo, usando mais incorporado assim, ou ainda tá bem nesse comecinho ainda das pessoas testando, buscando entender, sem dar muito valor ainda, ou não, você já tem aquelas pessoas que já incorporaram isso e estão usando de uma forma mais no dia a dia mesmo, sempre que é necessário algum tipo de análise ou de petição? Como é que tá isso hoje na sua percepção, já que você roda aí, né, todos esses departamentos jurídicos, principalmente dessas pessoas, né, que estão dispostas a querer usar a tecnologia e tal? Tá. Como sempre, a gente sabe que aquela curva de adoção de tecnologia tem os early adopters, e aí quando a gente de tecnologia vai desesperado buscar esses caras que estão prontos a testar as coisas, né? Aham. Essa galera está começando a tentar entender, mas ainda não tinha muito esse conceito, beleza, o que é inteligência artificial e tal, mas como usa. Então eles estão começando a precisar de casos de uso, que é o que eu estou focado e tal. Tem alguns mais avançados, a gente sabe, eu sei no Brasil que tem 2, 3 que já estão começando a estruturar, montar aquele front-end que eu falei, para conectar via API e tal, que eu acho que esse é o futuro. Porque você tem que pensar o seguinte, isso vai ter impacto inclusive nas legal techs, porque se você pensar que, cara, as legal techs, você guarda o teu processo lá e você faz várias atividades dentro do processo e tal. Se você começar a utilizar menos, ela vai ter impacto. Ou ela vai colocar uma funcionalidade que vai estar no teu fluxo, ou você não vai usar mais o sistema dele. Então, assim, isso vai ter um impacto geral em todo o mercado, não só escritório de departamento jurídico, mas provedores também. Então, assim, tem uma galera começando a liberar para os advogados a utilizarem. E na verdade não nem existe liberar, né? Você não sabe se o cara está usando ou não. Outro dia eu vi um post interessante. Um cara falando, pô, o pessoal aqui da empresa acha que. Não estava relacionado ao jurídico, mas é um ponto interessante. O pessoal acha que eu sou um nerd, sou o melhor de tudo, porque toda coisa que me perguntam eu sei, tudo que eu faço. Só que eles não sabem que eu estou usando o ChatGPT aqui e nem vou contar para eles. Muito bom, muito bom. Vai ter muito disso. E tem, nesse contexto também, tem muita startup, que eu vi até, né, fazendo isso como uma crítica, assim, onde eu li, muita startup usando uma nova startup que é simplesmente um GPT de plano de fundo fazendo algum tipo de serviço, né? Então, tipo assim, Sim. é como se estivesse fazendo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas nada mais é que usar a API do chat GPT para fazer determinada função. Então, assim, os caras efetivamente não fazem nada, descobriram um nicho ali, estão operando, mas é isso, é melhor não contar que é simplesmente uma API do chat GPT, né? Era uma crítica forte que essas pessoas estavam fazendo. Mas aí eu acho que tem público para tudo. Eu também era um pouco contra, mas eu pensando um pouco e olhando o mercado, eu acho que você vai ter
nível de maturidade do bom sentido. Estou falando que o cara é imaturo, maturidade é a relação como você está em relação ao teu ambiente, né? Aham. Vai ter gente que vai querer falar, não, pô, escritórios, pessoas, né? Pô, não vou querer mexer com isso. Vai ter gente que vai falar, cara, eu quero entender um pouquinho os prompts e quero criar. Vai ter gente que vai falar, quero liberar. Vai ter gente que vai falar, pô, quero padronizar e vou ter lá um Excel ou um Word com os prompts principais. Vai ter gente mais à frente falar, pô, se eu consigo fazer isso, crio um sisteminha e acesso por API, que é muito melhor, porque eu começo a entender os padrões, colocar o que é certo. E vai ter gente mais avançada e com mais recursos falar, pô, se eu posso isso, treino uma informação que eu tenho dentro de casa, junto com isso, mais avançado ainda. Porque tem um outro ponto, e é isso que eu estou começando a tentar trazer consciência, mas a gente tem que ter toda essa conversa para trazer essa consciência e você decidir em cima, né, do ponto. A gente está falando de ChatGPT e é o que está mais avançado, mas tem uma competição. O que você ganha em ter um front-end, de ter esse sistema? Você ganha a possibilidade de conectar com APIs diferentes. Então é o que eu te falei, lá da Anthropic, que tem 150 páginas que você pode colocar. O pessoal brinca, você pode fazer um prompt na Anthropic, por exemplo, leia esses 2 livros e escreva um terceiro livro baseado nesses 2 livros, só que com a língua de Shakespeare. Você pode pedir isso. Aí você tem que entender os modelos, só que a Anthropic não é tão criativa como o da OpenAI é. Então você tem que começar a entender os modelos, as possibilidades, como você vai atuar, mas se você cria isso, você cria uma possibilidade. Não você vai, cara, vou fazer tal função, vou fazer com aquele sistema, vou fazer com. Então você começa a criar. Mas é mais avançado, você tem que colocar mais recursos. Você tem que ter uma estratégia. O que eu tenho tentado começar a mostrar para os escritórios e departamentos jurídicos é que eles precisam ter uma estratégia de inteligência artificial generativa. E por que eu falo generativa? Porque senão fala, pô, inteligência artificial já existe, ou já uso no meu sistema, já tem isso. Cara, estou falando de inteligência artificial generativa. Aqui cria textos. Aquela que você pede para resumir um texto, ela resume muito melhor e muito mais rápido. Aquela que você pede para te dar os 5 principais do risco do contrato, ele faz em segundos. É dessa que eu estou falando. É essa que vai trazer o impacto. E aí, então, assim, pra gente já ir caminhando aqui pro fim do episódio, você lançou esse curso, né, para quem quiser, e eu vou deixar claro que não é publi, é porque realmente eu comecei a fazer o curso, estou fazendo o curso, é muito legal, assisti alguns vídeos, assisti a aula aberta que o Léo fez, assim, tem muita coisa interessante, e é de mudar mesmo, é de virar a chave. Era o lugar que eu acho que faltava, assim, pelo menos pro mundo jurídico, de como virar essa chave, como conseguir utilizar mesmo, porque é o que eu falei há um tempo atrás também. Acabava que você usava quando lembrava, não tinha uma coisa muito organizada ali, usava para algumas coisas no dia a dia, mas para o mercado jurídico eu acho que estava faltando esse lugar de ensinar a coisa andar mais rápido e você incorporar na sua rotina. O Léo lançou esse curso aqui, que é para quem quiser aprender a fazer prompt, entender mais ainda, de forma mais aprofundada. E aí, se você quiser fazer algum comentário, Léo, para a pessoa que vai fazer se tornar o que está sendo chamado de Legal Prompt Engineer, né? A pessoa que vai ser o engenheiro de prompts aí. Então, fica à vontade para você fazer seu jabá aí. Ah, obrigado. O que acontece? Que eu falo no curso, eu fico tranquilo de certificar, certificação minha e tal, mas da GPT-Law, uma pessoa como Legal Prompt Engineer, porque a gente começa do começo, a gente tem uma sequência, um método ali por trás, né? Eu falo sobre IA generativa, falo sobre os impactos do mundo jurídico, trago esses pontos, falo sobre o ChatGPT, quais são as funcionalidades que você tem, sobre o conceito do GPT. Então você começa a entender, você tem um guia, uma sequência para você criar um prompt. Depois eu explico os prompts no banco de prompts em detalhes, mostro os erros para você ajustar, como é que você ajusta e tal. E a cada semana eu estou lançando novos prompts totalmente explicados, mapeado nos casos de uso, que eu acho que isso é super importante. E também vou agregando novas funcionalidades. Por exemplo, estou gravando a questão de você fazer esse acesso carregar um PDF, que é um plugin do OpenAI, e em cima dele você trazer informações, resumo e tal, que é super legal. Estou começando a gravar a questão do generativo com imagens, porque existe ali o Midjourney que você pode gerar coisas. Então, assim, já tem um backlog, que a gente fala uma lista de coisas que eu vou lançando. Então, a minha ideia é que ele seja o mais atualizado, o mais completo sempre, né? E eu acho que isso tudo. Você pode não fazer o curso, sem problema nenhum.
mas o que você precisa é acompanhar e saber fazer isso. Você pode tentar juntar todas as informações de mercado, você pode seguir uma outra pessoa, mas o que eu recomendo é que você entre nessa onda agora, porque senão vai ser bem difícil. Porque, de novo, qual que é a diferença? Cara, você já gasta meia hora tentando entender, ou gasta, acho que a minha aula ali aberta, gratuita, para todo mundo quem quiser, assiste a aula e entende os pontos ali. Você já vai perceber que isso muda o jogo. Então, quem realmente está buscando inovação, quem quer ser diferente, quem quer mostrar resultado, quem quer estar à frente, porque aquilo que a gente falou, alguma coisa vai ter que acontecer nos escritórios, departamentos jurídicos, ou você vai fazer mais coisas, ou o cara que não se adaptar vai ser mandado embora, ou às vezes alguma coisa vai acontecer em pouco tempo, quando as pessoas começarem a se despertar. Então, o que eu vim trazendo, e a minha ideia, assim, e não é fácil, porque assim, acompanhar essas mudanças todas que estão acontecendo, por isso que eu não tive medo quando eu falei, cara, atualização semanal, porque toda semana tem coisa. Toda semana tem funcionalidade de nova, aquilo que eu falei, hoje não pode, amanhã você consegue fazer, e assim vai, e isso só vai crescer, só vai aumentar a quantidade de funcionalidades e tal. Então, o curso é isso. E isso também me força, eu gosto muito de saber. Então, para eu poder ensinar, eu preciso saber. Então, me força a estar sempre atualizado, é uma coisa que me dá prazer. A minha ideia não é. A minha ideia é que todo mundo precisa se atualizar, todos os advogados, então eu coloquei um valor bem baixo para que a gente consiga trazer todos os advogados para isso, para trazer para essa conversa, trazer. Eu tenho certeza que eu fase 1, porque o que eu quero ver daqui a pouco é a gente que entende disso começar a discutir casos de uso que a gente nunca pensava. Eu tenho certeza que vai acontecer. Aquilo que você nunca fez para o teu cliente, você fala, pô, mas isso aqui vai dar trabalho. Se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou gastar horas, o cara não vai pagar. Imagina você fazer isso e semana que vem levar para o teu cliente e falar, olha só, além disso que você me pediu, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara vai falar, caramba, é isso que eu quero ver daqui a pouco. Né? Mas você tem que fazer a base. Então eu estou super feliz aí com isso. Foi muito tempo estudando, tentando criar um método, não é só explicação. E eu queria propor uma coisa, Gustavo, como você, de novo, é super parceiro, eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês e pelo pessoal que está aqui acompanhando você. Eu queria propor um cupom. Tem lá na nossa página todos os detalhes e tal. Quando você clicar que quiser entrar no curso, tem um lugar para você colocar o cupom. O nome do cupom vai ser podcast 20. Podcast Boa. 20. Digita podcast 20 que vai ser 20% de desconto para os ouvintes. E agora coloca esse cupom que diretamente vai aplicar ali 20% de desconto na inscrição. Então, Boa. Pô, brigadão, fico feliz aí pelos nossos ouvintes, então quem quiser aproveitar, a gente vai deixar o link tanto da aula aberta, se você ainda está na dúvida, assiste essa aula, eu assisti a aula, é muito legal, dá um contexto muito bacana do que é o curso, do que dá para fazer, né? A gente abordou muita coisa aqui, e o link do curso também a gente vai deixar com o nosso cupom, agradeço aí, como eu disse no começo, microfones e câmeras sempre abertos para você, porque eu sei que quando vem de você é coisa de qualidade, é assunto legal enfim, a gente está sempre disposto a tratar desses assuntos, sempre antenados aí. Brigadão por essa gentileza com o pessoal, com os nossos ouvintes. E tem mais alguma coisa que você queira abordar aqui? Você quer pedir alguma coisa para os nossos ouvintes, além do curso, algum outro direcionamento, redes sociais? Deixa aí pra gente. tá. Não, acho que a aula aberta é o que eu focaria hoje, porque eu vejo que o que a gente precisa trazer agora é conhecimento para a galera. Então, o Gustavo vai deixar aí o link. Se vocês quiserem acessar o site ou as mídias sociais, o site é gptlaw.pro, P-R-O. Não tem com nem nada, gptlaw.pro. E aí você vai ter essas indicações. Como eu falei, então tem o curso que está sendo atualizado toda semana. Eu estou começando a ajudar escritórios e departamentos nessa visão dessa estratégia de inteligência artificial generativa, que é bem interessante. E estou com alguns outros projetos que a gente vai falando. E só para deixar já talvez um gancho para o futuro, vamos ver se daqui a alguns meses a gente vem falar sobre o que vai acontecer no futuro. Eu acho que essa discussão é boa. Tem várias possibilidades. São muito reais, até posso depois deixar alguns exemplos de pessoas falando sobre isso, mas e é interessante, eu estava falando outro dia com a minha esposa, eu tenho 2 filhos, e a maioria das pessoas não percebe isso, mas quando você começa a entrar,
Hoje em dia eu ficaria com medo de ter um filho, nesse momento, de tanta. Assim, para você ter uma ideia, os principais especialistas de inteligência artificial no mundo, pode pegar, eles falam, cara, eu não consigo prever o que vai acontecer em 5 anos. Eles não conseguem prever. Então vamos ver se a gente faz um podcast. Deixa talvez lançar a próxima versão do ChatGPT e tal. Com certeza. Assim, eu sei que a Google está trabalhando num forte. Deixa eu lançar algum outro forte assim. Esse já é impressionante. Você imagina o que vai vir por aí. E aí com certeza as pessoas vão querer ouvir o que está acontecendo e tal. A gente linka com. Vai ficar mais fácil olhar o futuro quando você olhar um negócio. Se hoje é revolucionário, imagina daqui a um tempo. E vocês podem ter certeza. Sim, eu acompanho. E por isso até pegar esse gancho, Gustavo, eu lancei a Latijura ali em 2019, eu acho, para meio que monitorar o que estava acontecendo. E aí fiz vários episódios. Aí, por causa do meu trabalho, eu não consegui mais fazer. E agora estou voltando com ela para trazer, porque tem muita coisa acontecendo. Então quero voltar com a Latijura para estar atualizando a galera. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver aí selecionada é importante, mas está acontecendo muita coisa. Talvez a gente não veja porque não apareça muito na mídia, ou porque a gente tem tanta coisa no dia a dia que a gente não perceba, mas se você começar a seguir, ficar antenada, é impressionante o que está acontecendo. Boa. Quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, quais que você usa mais? Show. LinkedIn, aí Leonardo Tocco mesmo. Instagram eu estou postando lá, só que é diferente. O Instagram é gptlaw.br. Desculpe essa confusão, mas é que já estava começando a ficar cheio os nomes lá, não conseguiria ser. Então no Instagram é gptlaw.br e o site em si é gptlaw.pro. Tá tudo aqui na descrição, então, para quem quiser te acompanhar. Show de bola. Mais algum recado final? Podemos ir? Entre agora nessa onda, porque a onda é certa. A onda, eu nunca tive tão mais certo. Acho que descrevi um pouquinho o que eu já fiz e tal, e não por falar o que eu já fiz ou não fiz, mas eu já tenho estado olhando tecnologia e inovação, tanto em geral como no mundo jurídico, por muito tempo, e decidi que essa é uma transformação que vale a pena colocar. Aí, só para pegar o gancho, por que é diferente lá do jurídico ágil que você lançou? Porque o jurídico ágil é metodologia, é gestão, você pode decidir fazer ou não, porque às vezes, cara, estou fazendo, está mais ou menos, mas está entregando e tal. Em generativa, não existe possibilidade. Você pode demorar mais e aí você vai fazer no desespero, mas não existe mais volta. Esse é o caminho que está acontecendo. Então, esses inclusive, são os 2 projetos que eu tenho levado, porque, cara, é transformacional, de verdade, não mais do mesmo, é isso. Não, ótimo, e concordo com você. Eu acho que o timing agora está perfeito. Para quem quiser saber o que está fazendo enfim, aprender para utilizar, casos de uso, etc., o timing está perfeito. É agora, melhor agora do que depois na correria, como você disse. Exato. Bom, pessoal, então, mais uma vez, eu queria agradecer aí, Léo, obrigadão pela sua participação e falar, se você ainda não segue em todas as plataformas e redes sociais, por favor, segue a gente, qualifica aí na plataforma que você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast. Agora estamos em vídeo com todos os episódios. E conheça também o nosso canal de cortes. É um canal novo, mas a gente já está começando a postar vários cortes lá para quando você estiver na correria, quiser compartilhar um pedaço de algum episódio com alguém que você acha que precisa ouvir aquela coisa. Se você quiser evangelizar alguém aí em alguma tecnologia, ChatGPT, etc., a gente está disponibilizando os canais de cortes. É só procurar lá, Cortes do Direito 4.0 no YouTube. Estamos também no TikTok, Instagram, LinkedIn, enfim, em todas as principais redes aí, tá bom? Léo, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela parceria. Até o próximo episódio, pessoal.